Olá, meus amigos da Padre Vídeos Moto. Hoje o vídeo é bem curtinho. Nós vamos falar a respeito de calibrar os pneus da motocicleta. Eu estava num grupo ontem, né? E um amigo nosso, Jesus, lá longe, viu? Eu acho que é de Rondônia, se eu não estou enganado, que ele reside. Ele perguntou: "Ô padre, mas afinal me disseram que o correto é calibrar os pneus depois de usar a motocicleta, ou seja, calibrar os pneus quentes." O que é calibrar um pneu quente? É calibrar um pneu que rodou mais de 3 quilômetros. Aí ele já aqueceu, tá? Claro, num dia normal. Não estou falando num dia de frio com chuva gelada. Aí não, lógico. Então, a pergunta que ele me fez é o seguinte: isso é verdade? Olha, a resposta é a seguinte: tanto faz você calibrar o pneu depois de ter rodado 3 quilômetros ou mais, ou você pegar a motocicleta fria, né, com o pneu frio, e calibrar esse pneu. Tanto faz. Mas alguma coisa muda. O que muda? Aproveita agora, dá um pause no vídeo aí, vai aí embaixo, se inscreva no meu canal se você não estiver inscrito, dê um like e clique no sininho para que você seja avisado de todo vídeo novo que eu lançar, tá bem? E olha, isso é muito importante para o canal Padre Vídeos, para ele ser mais divulgado. E é a única coisa que eu peço a vocês, tá bem? Conto com vocês. Se inscreva, dê o like e clique no sininho, tá bem? E assim o YouTube entende que o vídeo é bom e distribui para mais motociclistas. O que muda é o seguinte: quando o pneu está quente, você deve colocar pelo menos 2 libras a mais no pneu, tá? Por quê? Porque quando ele esfriar, ele vai voltar à calibragem normal. Quando ele está quente, a tendência é que quando você vá calibrar, ele já acuse 2 libras a mais. Então você precisa colocar 2 libras a mais quando você for calibrar esse pneu quente. Isso por conta de que quanto mais vazio ele estiver, com o aquecimento, mais o ar vai se expandir dentro dele e vai dar uma medida falsa. Então é muito importante tomar esses cuidados. Então vamos dar um exemplo prático. A sua motocicleta, seja ela qual for, ela tem uma especificação de calibragem do pneu traseiro, por exemplo, de 30 libras. Muito bem. O que você deveria fazer corretamente? A moto está parada, não andou, ou andou menos do que os 3 quilômetros, você vai lá e coloca 30 libras. Muito bem. Eu tive que andar mais de 3 quilômetros até chegar no posto. Excelente. Vai lá e coloca 32 libras. Esse é o padrão. Como eu calibro os pneus das minhas motocicletas? Bom, então vamos lá. Pneu frio. Vamos dar o mesmo exemplo. É para calibrar com 30 libras. Bom, vocês sabem que existe uma quantidade enorme de ar que fica no caminho até chegar na sua válvula, dentro daquela borracha no calibrador, né? Então o que eu faço? Eu considero, essa é a minha opinião particular e é assim que eu ajo. Eu coloco 2 libras a mais por conta da perda de ar que eu vou ter quando eu tirar essa mangueira do bico. Quando você tira, você sempre escuta tss. Então esse ar estava todo dentro da mangueira. Então o que eu faço? Eu coloco as 30 libras mais 2. Eu considero 2 libras de perda ali. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas é assim que eu ajo, sempre agi. E se o pneu estiver quente? Se o pneu estiver quente, é para calibrar com 30 libras, eu vou colocar 34 libras. As 2 a mais para o pneu
e 2 para serem perdidas quando eu tirar a mangueira do bico e sair aquele jato de ar, tá certo? Então vamos lá. Pneu frio, calibragem especificada pelo fabricante. Pneu quente, 2 libras a mais. O padre. Pneu frio, calibragem especificada pelo fabricante, mais 2 libras. O padre faz isso. Pneu quente, calibragem especificada pelo fabricante, mais 4 libras. Tá bom? Então é assim que eu faço com as minhas motocicletas. É assim que eu obtenho uma durabilidade boa dos pneus e praticamente nenhum dano nos mesmos. Muito bom. Então vocês acharam que acabou aqui a nossa conversa. Não, não acabou. O que vimos até agora foi experiência prática e aproximação. Agora, se você é daqueles caras que querem tudo muito certinho, então é só ficar aqui que você vai aprender tudo muito certinho. Continue comigo. Muito bem. Então agora nós vamos falar da calibragem de pneus, mas do ponto de vista técnico, sem esse achismo que a gente tem por aí e também sem isso que vocês viram até agora que eu mostrei para vocês, que é do ponto de vista prático. Vamos falar agora do ponto de vista técnico. E para isso a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o que é um pneu frio? O que significa um pneu frio? Olha, de acordo com a literatura, pneu frio é aquele que não rodou nas últimas 4 horas. Então, se a sua moto está parada pelas últimas 4 horas, ela está com os pneus frios. E qual é a temperatura padrão para a medição da pressão do pneu? Ou seja, para a gente fazer as contas certinho, né, é considerada que a pressão do pneu que o fabricante indica para o carro foi feita a 21 graus centígrados, né? Ou seja, foi medida a 21 graus centígrados. Bom, se a temperatura do pneu ela for diferente de 21 graus centígrados, você vai ter que corrigir a pressão que foi medida. Como? Por meio dessa fórmula aí, ó. P1 vezes T2 dividido por T1. Então, vamos dar um exemplo, né? Prático. O fabricante ele recomenda 25 psi de pressão, mas a hora que você mede a temperatura do pneu, ele está em 35 graus centígrados. A primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: para se fazer esse cálculo, nós temos que utilizar a temperatura em graus Kelvin. Então é bom lembrar que 0 graus centígrados é igual a 273,15 graus Kelvin. Tá? Então, se nós pegarmos a temperatura padrão, que é de 21 graus centígrados, nós temos que somar com 273,15 graus Kelvin para obter, então, o resultado em graus Kelvin, que nesse caso será de 294,15 graus Kelvin, que é igual ao T1 da fórmula. Muito bem. Na sequência, a temperatura medida, que é de 35 graus centígrados, deve ser somada também a 273,15 graus Kelvin, e aí nós vamos obter 308,15 graus Kelvin, que é igual ao T2 da fórmula. Então agora, veja bem, se nós aplicarmos a fórmula, tá? O T1 vezes o T2 dividido pelo T1, nós vamos obter 26,2 psi. Então, olha, a 35 graus centígrados, esse pneu precisa ser calibrado com 26,2 psi
para que a pressão seja equivalente, ou seja, a mesma que as 25 psi que são recomendadas pelo manual a 21 graus centígrados. E como é que a gente mede a temperatura do pneu, né? Bom, isso é fácil. Aqueles termômetros infravermelhos tipo pistola que você compra até no Mercado Livre, tá? E temos também equipamentos mais sofisticados, né, como esses monitores de pressão e temperatura dos pneus, também conhecidos como TPMS. O TPMS, então, ele promete monitorar a pressão e temperatura dos pneus por meio de um sensor que substitui a tampinha do bico das válvulas. Então nós temos aí que cada válvula de cada pneu tem uma tampinha que na verdade é um sensor que transmite os seus dados para esse aparelho que vocês estão vendo aí na figura, tá? Que vai te dar então a pressão e a temperatura de cada pneu. E ele é simplesmente plugado aí no local de energia, né, 12 volts, que você tem nos consoles de todos os carros aí. Aquele mesmo lugar onde você liga o carregador do seu celular, onde você liga o carregador do seu GPS, enfim. Uma fonte de energia de 12 volts que existe praticamente em todos os carros modernos hoje em dia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.